Oferecimento Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia. Olá, meus amigos corredores, triatletas, nadadores, ciclistas. Estamos começando mais um episódio do podcast Bora Correr com Breno Perrucci e o tema hoje é mente, o poder da mente, a influência da mente na nossa vida esportiva e, consequentemente, por que não, na nossa vida como um todo, já que nós não somos seres em separados, somos esportistas e somos trabalhadores, somos pais, somos filhos, somos seres humanos que convivem em sociedade. Então, o poder da mente dentro desse nosso contexto, para essa entrevista, para nos colocar luz sobre esse tema, trazer um pouco de detalhe, profundidade sobre essa discussão, eu trouxe um especialista da área, Geice Araújo, que é neurocientista, com atuação já há um tempo em Mindfulness. O nome é isso, né? Depois ela vai explicar detalhadamente o que é. E ela também é corredora. Então, ninguém melhor que ela para nos colocar a par desse tema e colocar um pouco de pimenta, de condimento, de tempero nessa discussão, que é uma discussão muito atual já há algum tempo em outros esportes coletivos, já lidam com isso, esportes individuais, mas bem mais no caráter da competição, do profissionalismo. Hoje a gente está tentando trazer isso para o dia a dia, para o esporte amador e para a vida como um todo. Em primeiro lugar, Geice, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria que você já, de imediato, explicasse para as pessoas o que é Mindfulness, o que é que significa e o que é. Claro. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar sobre mindfulness, sobre corrida, sobre vida, sobre mente, sobre neurociências, né, que é algo que me é muito caro e eu amo trabalhar com isso. Então, o que é mindfulness? Se a gente fosse traduzir, significaria em português atenção plena, consciência plena, presença. E aí a gente tem vários tipos de mindfulness. E muitas pessoas acham que mindfulness é só meditação, porque meditação é uma forma de trabalhar mindfulness. Mindfulness também pode ser uma atitude, é como eu estou no momento presente, né? Se eu estou voltada, com a minha atenção voltada para aquilo que eu estou fazendo, ou se eu me pego muitas vezes pensando no futuro ou no passado. Então, o fato da gente trazer a nossa atenção para o momento presente faz com que a gente passe a se relacionar um pouco diferente com o que acontece. E se observar em termos de corpo, em termos de mente, em termos de emoções, a tudo que está ao nosso redor. Então, mindfulness, ultimamente eu tenho falado como presença, estar presente. E aí tem várias formas de praticar mindfulness, como eu falei, uma delas é a meditação, mas não apenas a meditação. A meditação é um treinamento da mente, que tem métodos e tem vários tipos de meditação por aí, e que a gente trabalha principalmente atenção, regulação emocional. Mas mindfulness também pode ser trabalhado, por exemplo, na corrida. O estado de presença, ele pode também ser trabalhado no ato de se alimentar, ou quando a gente está numa conversa com alguém. É realmente uma atitude de modo que eu me dou conta o que está acontecendo no aqui e agora. Então, presença é mindfulness. Eu despertei para te chamar para cá, para a gente conversar sobre esse tema. Eu até te falei aqui antes da gente gravar, né? Que eu vi um post seu recente, alguém te perguntou, eu não sei se foi uma caixinha de pergunta aqui, alguém perguntando se você trabalhava com atletas, com desportistas, e você falou que sim. Que tinha, inclusive, o seu público está aumentando de atletas. E eu te pergunto por quê? O que é que os atletas buscam quando chegam até você? Qual é a grande queixa e o que é que eles querem? A grande queixa é como lidar com os pensamentos. A grande pergunta é essa, porque a queixa é a ansiedade, é dificuldade de concentração. Muitas vezes é dificuldade de ter uma noite de sono de modo que eu consiga me sentir descansado no dia seguinte. Muitos pensamentos. Inclusive, eu abri uma caixinha quando eu coloquei lá no Instagram que eu ia participar do podcast. Eu coloquei uma caixinha, manda sua pergunta. E uma das perguntas foi: qual é a mágica que se faz para poder dormir melhor um dia antes da prova-alvo, né? Que você tem uma prova muito importante, você treinou aí tantos meses para poder chegar lá e dar o seu melhor. E aí chega no dia antes e você não consegue dormir. E a gente sabe que o sono é extremamente importante, é extremamente reparador. E se a gente não dorme direito, a gente vai ter sensação de fadiga, a gente pode ter mais ansiedade, a gente pode ter dificuldade de se concentrar. Então, os atletas estão chegando até mim com isso, assim, de queixas de ansiedade, de falta de motivação, de não conseguir ter energia para poder fazer cumprir, né, as planilhas.
E aí tem camadas que estão por trás disso, né? E é preciso a gente compreender como é que tá a rotina. Eu falo muito sobre hábitos. E a gente, quando começa a falar sobre hábitos, e muita gente fala sobre hábitos, e precisa virar hábito, e precisa ter disciplina, precisa ter motivação. Não é sobre motivação, é sobre disciplina. Então eu ouço muito nas redes sociais as pessoas falarem sobre isso, e eu tenho tentado abordar também por esse lado, exatamente devido a esse público que tem chegado até mim, de um modo um pouco diferente. Então, nós somos seres de hábitos. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem que ter rotina. Tanto que quando a gente não tem rotina, ou quando a nossa rotina ela tá muito imprevisível, a gente se cansa muito. A gente fica ansiosa, a gente começa a ter energia sendo direcionada para várias coisas e parece que no final do dia não consegue finalizar tudo aquilo que gostaria de ter feito. Então, é preciso olhar como é que está a rotina, né? Para além da rotina. O que tem nessa rotina? Como é que está a alimentação? Como é que está o sono? Se tem dormido a quantidade de horas que é preciso dormir. E aí tem gente que me pergunta, Geice, eu preciso dormir quantas horas? Eu falo, não sei, você vai me dizer quantas horas você precisa. Porque a ciência mostra que a média da população é 8 horas por noite. Mas talvez isso não seja verdade para você. Quantas horas você precisa, Breno, para poder se sentir descansado no dia seguinte? Quantas horas de sono? Se for um sono de qualidade, umas 6 horas. 6 horas. Então, tem pessoas que a gente chama de pequenos dormidores, que precisam de menos tempo, precisam de 6 horas, 5 horas e conseguem funcionar bem no dia seguinte. Funcionar bem significa não ter sono durante o dia, conseguir se concentrar bem nas atividades, principalmente aquelas atividades que exigem a atenção. Não está extremamente reativo, com humor muito oscilante e chega no final do dia e consegue dormir tranquilo, né? Tem gente que precisa de 12 horas, são os grandes dormidores. Só que muitas vezes a gente não se dá conta de quanto que eu preciso, porque tá tão no automático que não percebe. E às vezes chega para um profissional de saúde, aí reclama que tá cansado, e aí não sabe como é que tá dormindo, não presta atenção nos próprios hábitos, né? Então, o sono é um dos hábitos extremamente essenciais para performance e para a nossa cognição, para como a gente presta atenção, se concentra, para também como a gente se relaciona com o mundo. E aí a gente vai olhar também para outras questões, né? Como é que você lida com dificuldades? Como é que você lida com emoções? Como é que é essa ansiedade? Já estou muito ansiosa. Tá, me conta como é que é essa ansiedade. O que você percebe quando você está ansiosa? Então, a tentativa é fazer com que a gente tome consciência sobre o que está acontecendo e como é, na minha experiência, isso que eu estou chamando de ansiedade, isso que eu estou chamando de fadiga, isso que eu estou chamando de depressão, isso que eu estou chamando de tristeza. Então, é um trabalho bastante personalizado e que, no fim, a gente acaba compreendendo que, para a construção de um hábito que a gente precisa ter frequência, só funciona quando a gente encontra sentido naquilo que a gente faz. Então, você tem os seus motivos para correu agora uma maratona, compartilhou isso com a galera, e só você sabe, dentro da sua história, a importância disso. E por tudo que você passou no processo de treino, o quanto que isso provavelmente modificou muito a tua própria percepção de si. Então, qual é o motivo que me faz querer engajar numa determinada atividade e transformar isso num hábito? Não é só porque está na moda correr, não é só porque está na moda meditar, porque se for só porque está na moda, a gente não vai conseguir ter frequência, consistência e manter isso de forma permanente. De moda em moda, né? Exatamente. E aí é muito pelo que os outros estão fazendo, não pelo que faz sentido para mim. Então, o hábito, quando a gente começa a olhar, né, para isso, assim, de como é que eu posso ter disciplina, como é que eu posso desenvolver um hábito, a gente precisa construir ou compreender o sentido disso para você e o que é possível na sua rotina fazer. Né? Você vai pedir para uma mãe de uma criança pequena correr muito cedo, e se ela passou a noite toda acordada? E como é que ela vai dar conta do resto do dia? Então, assim, não dá. A gente precisa olhar para a rotina e ver o que é possível e ir adaptando, porque a grande questão é que quando as pessoas falam de se você quiser, você faz. Às vezes não, às vezes eu quero e não dá para fazer. Por quê? Porque a minha rotina atual não me permite eu talvez encaixar uma atividade ou os meus hábitos que são necessários para eu
poder estar bem, como por exemplo o sono, a alimentação, não estão tão regulados assim. Então a gente precisa compreender isso, senão a gente se frustra demais e se culpa, achando que tem algo errado com a gente. Todo mundo consegue, tá ali 5 da manhã, todo mundo correndo 20 quilômetros e eu não consigo levantar da cama para ir para academia. Agora, você fala um detalhe em relação ao sono, por exemplo. Imagino que seja um dos problemas mais frequentes, desencadeado por uma série de fatores, a questão do dormir mal. E aí, é uma das soluções. Dormir bem é uma solução. Isso. Mas como dormir bem? Aí é onde mora a questão. Se chega uma pessoa com um quadro eu sou muito ansioso e eu fico, um termo que minha namorada gosta de falar, eu vou deitar com 20 abas abertas na cabeça. Obviamente ela vai demorar a adormecer. Sim. Porque tá ali girando em torno dessas 20 abas o pensamento do dia seguinte, de 2 dias depois, de 3 dias ainda, que estão por vir. Então isso vai atrapalhar o dormir. Com certeza. Então o problema, a dormir bem ou mal é a consequência, mas a causa é onde você tem que focar o trabalho, né, a atuação. Isso. E eu digo, é igual um computador. Se tem 20 abas abertas de um computador, chega uma hora que ele começa a ficar lento, trava, a gente precisa reiniciar. E na nossa vida também, assim, se a gente está com 20, 30 abas abertas aqui na cabeça, uma hora a gente vai pifar. E aí a questão é, como é que eu durmo bem? A pergunta é, como é que a gente melhora a qualidade desse sono, que é tão importante para a recuperação muscular, que é tão importante para a concentração, que é tão importante para a ansiedade, para o humor, para tudo. Tem várias coisas que podem ser feitas, né? Acho que não existe uma fórmula mágica para isso, mas primeiramente a primeira coisa que acontece quando a gente está com uma preocupação excessiva com alguma coisa é o impacto no sono. A gente começa coloca a cabeça no travesseiro para dormir, parece que vem todos os pensamentos do mundo todo, o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou resolver esse problema, e a gente tem essa tendência de ficar pensando naquilo, tentando encontrar uma solução. Porque é isso que o nosso cérebro está fazendo o tempo todo. Ele está tentando prever situações para resolver problemas, para antecipar, e eu ter a solução daquilo quando aquilo acontecer, se aquilo acontecer. Como uma forma de proteção mesmo, da nossa própria sobrevivência. E não tem nada de errado com isso. A questão é quando isso ocorre em excesso e em horários, como por exemplo antes de dormir, que vão atrapalhar algo que é extremamente importante para mim, que é o sono. E aí a gente tem algumas coisas que podem ser feitas. Tem uma coisa que a gente chama de higiene do sono, né? Que é prestar atenção como é que está a minha rotina. Rotina principalmente depois do meio-dia. Depois do meio-dia, por quê? Porque o nosso corpo ele vai entrando em um estado, ele vai liberando hormônios e deixando de liberar outros hormônios para que a gente comece a entrar num estado que seja possível relaxar e dormir. Então, se eu começo a tomar café, estimulantes depois de um determinado horário, e aí cada pessoa também tem na sua história, né, o seu limite. Eu, por exemplo, se eu tomo café depois de 2 horas da tarde, vai dar 2 da manhã, eu vou estar com o olho desse tamanho, assim. Por isso, quando você me ofereceu café, que eu falei, não quero café não, agora não. Então, é preciso saber quão sensível eu sou a estimulantes para poder evitar isso. Outra coisa, evitar telas. Se eu vou deitar para tentar dormir, e eu começo a ver muitas coisas no celular, ou eu começo a assistir coisas que podem me trazer alguma sensação de insegurança, ou que começam a me trazer muitas informações que eu me preocupe. E quando eu for dormir, eu vou estar, de certo modo, afetada por essas informações. Vai estar remoendo aquilo. Fico remoendo aquilo. E isso vai interferir no meu sono. Então, a ideia é que a gente tire as telas, pelo menos ali 1 a 2 horas antes do horário de dormir. Se for ler alguma coisa, ter luzes mais... não luzes brancas, luzes mais amarelas no quarto, de modo que você diminua um pouco a incidência dessa luz na tua retina e facilite o corpo a liberar a melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono, que é inibido quando a gente usa celular, quando a gente está assistindo televisão. Então, é inibido pela luz. Então, quando a gente tem dificuldade de dormir, a gente começa a organizar a nossa rotina de modo a facilitar isso. Tá, Geice, eu já faço tudo isso, mas mesmo assim minha cabeça aqui tá 220, tem muitos pensamentos. Beleza, e aí a gente começa a treinar, então, a como a gente se relaciona com esses pensamentos e para onde eu estou direcionando a minha atenção. Porque tudo é sobre a atenção, Breno. Tudo. A gente hoje está vivendo numa sociedade extremamente fragmentada em termos de atenção.
É difícil se concentrar. Difícil se concentrar. Então, a gente começa a ler alguma coisa, deu assim, final do parágrafo, você acabou de ler, você não sabe nem o que leu. Porque a atenção já foi para o outro canto e você nem percebeu. E aí, muitas vezes, a gente direciona a nossa atenção para coisas que são mais negativas, com a tentativa de resolução, com a tentativa de preparação. Isso de forma excessiva, por muito tempo, vai trazer algumas consequências, que aí podem ser alguns transtornos de sono, pode ser algum tipo de transtorno em termos psicológicos, mais ansiedade. Então, é importante que a gente entenda e perceba como é que está o nosso grau de atenção, para onde eu estou direcionando a minha atenção e como eu estou fazendo isso. Uma das coisas que eu indico, prescrevo muito para os meus clientes, quando chegam para mim com essa dificuldade de sono, é: vamos voltar a atenção para o corpo. Ao invés da gente estar aqui nessa atenção para os pensamentos, tentando resolver nessas 20 abas que estão abertas, eu volto a atenção para o corpo. Eu percebo como é que o corpo está. E aí existem formas e formas de fazer isso. À medida que você vai fazendo isso com uma atitude específica, que é, eu não estou olhando ou prestando atenção no meu corpo de forma julgadora. Eu não estou tentando achar defeito. Eu estou ali para perceber como é que está. Nossa, eu percebi aqui que meu ombro está tensionado. Nossa, eu percebi aqui que as minhas pernas estão inquietas. Eu percebi que a minha respiração está curta. E aí a gente vai tentando aprofundar essa respiração de modo que ela fique um pouco mais longa. Quando eu tenho uma respiração mais longa, o nosso sistema nervoso ele vai mudar o balanço entre o lado do sistema nervoso, a parte que está relacionada ao estresse, à ansiedade, à fuga, à luta, e vai ativar a outra parte do sistema nervoso que é relacionada ao relaxamento. Então a gente consegue dormir mais facilmente. Então a atenção está para os pensamentos, eu estou percebendo que eu estou aqui muito engajada, elaborando um bocado de coisa, pensando num bocado de coisa. Eu volto essa atenção para o corpo, eu começo a perceber como é que eu estou respirando, como é que o corpo está. E essa atenção que se modifica, que se direciona para um outro lugar, faz com que também o nosso sistema nervoso ele entre no estado de relaxamento e eu consiga dormir. E aí o sono pode ser de mais qualidade. Às vezes a gente tem um sono de mais qualidade, não necessariamente é um sono mais longo, não necessariamente dormir muito significa dormir bem. Então a gente começa a se dar conta disso, né? A atenção é a chave. Isso que você falou sobre a fragmentação da atenção, como aqui a gente está lidando prioritariamente com o público de esportistas, então eu já vou traçando o paralelo para a realidade do dia a dia dos esportistas, dos treinos e tal. E a gente vê muito isso também na preparação para a prova. Você começa a preparar uma prova X meses antes do evento. Uhum. E eu estou treinando hoje, eu já passei por isso, mas eu assim, a vivência vai ensinando também aos poucos. Hoje eu consigo viver o hoje. Eu estou vivendo a preocupação com o treino de hoje, com a preparação com a etapa que eu tenho que cumprir hoje. Mas eu já sofri muito com, meu Deus, como é que vai ser semana que vem? E tem muita gente que passa por isso. Sim. Tá treinando hoje, mas está preocupado com o treino de amanhã. Uhum. E aí não rende o treino de hoje. Total. Aí é onde a gente volta para a abertura. A influência da mente na qualidade do seu treino. E aí a gente volta para o mindfulness, que é estar presente no momento presente, de forma intencional, com o que está aqui. O que está aqui? Às vezes é difícil estar presente, porque eu estou com dor no corpo. Às vezes eu percebo que minha mente está muito acelerada, mas não vai resolver se eu me coloco para um tempo futuro, me jogo lá para a semana que vem, porque semana que vem vai acontecer semana que vem. Eu não consigo controlar. A ideia é que, muitas vezes, essa tentativa de controle está muito relacionada à ansiedade, porque se a gente fala... Vou conectar com o que eu acabei de falar de hábitos. Nós somos seres de hábitos. E a ansiedade, essa tentativa de... Essa projeção para o futuro também pode ser vista como um hábito. Por quê? A gente tem 3 coisas no hábito. A gente tem um estímulo, a gente tem a frequência, ou um comportamento que é realizado de forma repetida, e a gente tem a recompensa, que é algo que eu ganho fazendo aquilo. Porque a gente não faz nada se a gente não ganha algo com aquilo. Para prestar atenção, o comportamento é desse jeito. E aí, se eu começo a perceber, né? E aí eu tenho um estímulo, tem uma prova que eu vou fazer. E aí eu percebo que a minha mente, fica pra semana que vem, eu fico pensando na prova que vai acontecer daqui a um mês.
E isso, de certo modo, me dá um senso de controle. Porque eu fico imaginando tudo que pode dar errado para eu poder me antecipar para fazer dar certo. E esse senso de controle, ele age, de certo modo, como uma recompensa, porque a gente gosta de ter a ideia de que a gente controla as coisas. E aí eu repito o ciclo e não percebo isso. E aí quando a gente começa a trazer mais a atenção por aqui e agora, a gente percebe que, pô, eu não consigo controlar o que vai acontecer semana que vem. Eu tenho um plano. Tá aí a pandemia que nos mostrou isso. A gente tinha vários planos para 2020, 2021, que muitos foram por água abaixo porque aconteceu algo muito maior que nos exigiu mudanças. A gente controla o coronavírus? Não controlou. A gente podia, de certo modo, modificar nosso comportamento com aquilo que estava. Então, quando a gente começa a perceber, a gente começa a se jogar para um futuro e se preocupar demais com o que vai acontecer, chama para aqui agora, volta para cá. O meu treino é hoje. Hoje, como é que é possível treinar melhor hoje, com o que eu tenho hoje? E isso vai tirando, de certo modo, um peso que nós mesmos nos colocamos do amanhã, que amanhã ele vai acontecer depois. Não estou dizendo que a gente não precisa se planejar, precisamos nos planejar, desde que esse planejamento ele seja flexível, ele seja possível de imprevistos, porque muitas pessoas se planejam, têm uma rotina tão apertada que se uma coisa sair errado, desanda o resto, a pessoa já fica extremamente estressada e não tem essa flexibilidade, né? Então, voltar para o que é agora, se conectar com o que é possível hoje, o que eu posso fazer hoje, é a chave para que a gente consiga sofrer um pouco menos dessa preocupação excessiva com o amanhã. Eu vou tentar aqui destrinchar essa nossa entrevista em 3 pontos, né? A gente está falando sobre esse primeiro agora, né? Que essa agonia, muita gente tem essa pressa dessa falta da concentração, do vencer. Eu me planejo, tenho um planejamento a longo prazo, mas tem que ter a ciência de que eu preciso cumprir etapa por etapa para chegar no longo prazo. Então, se preocupar etapa por etapa. A outra é sobre essa questão da ansiedade, de lidar com as frustrações, com as decepções. E o outro ponto é a influência ou o efeito da rede social na vida das pessoas, na vida do atleta, né? Então, ainda nesse ponto do planejamento, você falou, a gente tem que se planejar. Mas é importante ter a consciência que não adianta eu me planejar, traçar um planejamento de 6 meses para um evento, para uma prova, e eu ficar preocupado no 5º mês. Eu preciso cumprir a primeira semana. Exato. Semana a semana. Isso, inclusive, Breno, diminui em termos psicológicos, isso vai diminuir o peso daquilo. Porque, veja, se você começa... Vamos diminuir um pouco o tempo para, por exemplo, uma prova. Você começa a fazer uma prova de 21 quilômetros. Você pensa que você vai correr 21 quilômetros? Pode ser, se você não se preparou direito, em termos físicos e mentais, pode ser bastante difícil, porque parece muito. Vamos dividir. Vamos pensar, 2 quilômetros eu consigo correr. Vamos 2 em 2? 5 em 5? Diminuir, de pouquinho em pouquinho para construir o todo. A mesma coisa com um treino de 6 meses. Por que eu estou me preocupando no 5º mês, no 6º mês? Vamos diminuir, vamos semana por semana, dia por dia, né? Claro que a gente tem a figura grande, né? Então eu tenho consciência de que eu tenho um treino de 6 meses para fazer porque eu quero correr, tenho uma meta, tenho um objetivo. Mas como eu vou fazer isso, o processo ele pode ser bastante diferente dependendo da forma como eu vivo esse processo. E se eu começo a olhar para isso de forma mais segmentada, fica mais fácil em termos psicológicos da gente lidar, porque não parece tanto. É o que tem agora. Eu inconscientemente, claro que eu nunca planejei isso. Mas eu até falo nas redes sociais sobre isso. Assim, eu digo, se eu puder dar um conselho, eu não sou especialista, mas se eu puder falar sobre a minha vivência, o conselho é: trace metas curtas. Porque, primeiro, as metas curtas são mais fáceis de ser atingidas e elas servem de combustível para a próxima. Você cumpriu uma meta curta, ela é o combustível que você quer para a próxima meta curta. Eu venci essa aqui, vou para a próxima. E de meta curta em meta curta, você vai a metas médias e metas longas. Eu nunca planejei, quando eu comecei a correr em 2012, eu nunca planejei perder 35 quilos. Eu não tinha essa meta de, eu preciso perder 35 quilos. Eu tinha a meta de
melhorar a minha qualidade de vida, de perder peso, de abandonar os remédios que eu tomava. Mas eu fui de meta curta vivendo 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, quando eu olhei para trás, 35 quilos. Então, assim, fez o efeito até melhor do que eu imaginava. Sem eu me preocupar com 35 quilos. Isso, porque imagina, se você começasse a correr pensando, eu quero perder 35 quilos, a ansiedade que gera de você estar se cobrando para ver o quanto você está perdendo é muito, muito pesado. Então, quando a gente começa a segmentar, e também uma coisa que você me falou foi o sentido daquilo. Não era emagrecer. Emagrecer veio como recompensa, mas você queria ter mais qualidade de vida, queria ter mais saúde. E o emagrecimento, a questão estética, que eu acho que isso é um ponto importante, que muitas pessoas começam a fazer atividade física apenas ou pensando no resultado estético, e que é um resultado estético rápido, e não é rápido que as coisas acontecem. Se a gente muda um pouquinho a perspectiva de, eu acho que eu vou começar a correr ou eu vou fazer atividade física porque eu quero, quando eu estiver mais velhinha, conseguir ser funcional. Eu quero ter força para poder levantar uma sacola do supermercado e fazer minhas compras sozinha. Ter independência, ter autonomia. Porque eu quero diminuir os medicamentos que eu uso. E a gente sabe que a atividade física é um anti-inflamatório maravilhoso, libera, né, anti-inflamatórios no nosso corpo, substâncias que ajudam a gente a regular melhor o nosso sistema imunológico, substâncias que melhoram também a nossa memória. Então, assim, a atividade física, ela é um componente, é um hábito que faz com que a gente realmente possa ter uma vida de mais qualidade. E aí o sentido disso, né, a qualidade de vida, não exatamente os 35 quilos que eu queria perder, isso provavelmente te trouxe uma experiência enquanto corredor muito diferente. E aí quando você fala de, eu fui de metas pequenas e metas pequenas. E se a gente vê, né, na questão do hábito de estímulo, frequência e recompensa, quando você termina uma meta pequena, você vê que você consegue, você se sente bem com aquilo. E isso te estimula para poder tentar um pouco mais e ir avançando no teu processo, né? Então, faz muito sentido. E é uma das estratégias que, cientificamente falando, mais funciona. O outro pilar que eu queria que a gente entrasse nesse tema é sobre o lidar com fracassos, lidar com frustrações. Uma lesão, eu preciso parar por 2, 3 meses para tratar uma lesão, e aí muita gente para e não volta mais. Eu queria fazer uma maratona para 3 horas e 50 minutos, aí você faz em 3 horas e 51. Foi uma desgraça na sua vida. E assim, não, eu estou falando exemplos bem extremos, mas são frustrações de uma forma geral. O esporte, por mais amador que seja, as pessoas investem naquilo ali. Investem dinheiro, investem tempo, se dedicam, levam a sério. Então, imaginam cumprir suas metas. Mas a partir do momento que não dá, por um motivo que seja, o que aconteça, tem gente que fica muito mal com isso. E abandona muitas vezes o esporte, deixa aquilo ali, se frustra, entra em depressão. Acontece muito isso, infelizmente. Acontece demais, né? O lidar com a frustração... tem tanta coisa envolvida na frustração, né? Tem um luto de um projeto, que eu gostaria de fazer alguma coisa, me lesionei, não vou conseguir. Então, tem o lidar com a perda de um plano, de um sonho. Então, como é que eu lido com isso? Tem a pressão, o quanto que a gente se pressiona, e dentro do esporte, especialmente de alta performance, as pessoas se pressionam muito, porque é isso, é 1 minuto. Eu queria fazer em 3,50, fiz 3,51, meu Deus. Não valeu de nada. Poxa, mas vamos olhar um pouquinho olha que fantástico foi você fazer em 3,51, né? O quanto você treinou e aprendeu e se esforçou até aqui. Então, também uma tentativa da gente mudar a perspectiva e olhar para a gente com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de cuidado, assim, porque muitas vezes a gente não aprende isso na escola e ninguém ensina a gente a como que a gente se acolhe, como é que a gente pode se cuidar melhor diante da dor, diante da frustração, diante da quebra de expectativa.
E compaixão é um dos meios para isso, né? Que eu também trabalho junto com os meus clientes, que é reconhecimento do nosso sofrimento e reconhecimento do que é possível, e às vezes não era possível. E veja, às vezes não é possível por quê? Eu estava estudando alguns artigos essa semana sobre performance e corrida. Você pode estar extremamente preparado em termos físicos. E muitas vezes o que acaba interferindo na performance é a dificuldade de lidar com as emoções. E o medo que muitas vezes vem, a pressão que muitas vezes vem diante de uma prova, esse medo de não conseguir, esse medo de falhar. E isso faz com que o seu corpo ele comece a responder a essa emoção que a gente está chamando de medo. E a corrida ela é um esporte de cooperação de todo o nosso corpo e da nossa mente. Então, mente e corpo não está separado, a gente separa por questões conceituais, mas se a gente está extremamente ansioso com alguns problemas na vida, se a gente está preocupado com muita coisa, a gente percebe que o nosso corpo fica mais tensionado. E o músculo mais tensionado vai interferir na nossa performance na corrida em termos físicos. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma lesão, se eu tenho algum tipo de dor física, isso também vai enviar mensagens e fazer com que a nossa mente comece a produzir e está em um estado de mais preocupação, de mais ansiedade, e aí fica nesse ciclo, né? Então, como é que a gente lida com a frustração? Olhar para a gente com um pouco mais de cuidado e de compaixão, porque nós não somos máquinas. E entender que tudo que a gente vive influencia na nossa corrida. Tem dias que você acorda para correr, por mais que você já corra aí 15, 20 quilômetros de boas, mas tem dias que 10 quilômetros ou 5 quilômetros é difícil pra caramba. É difícil porque talvez tenha tido uma semana extremamente complicada, não dormiu bem, ou esteja preocupado com alguma questão de saúde da família, questões financeiras, segurança. Então, tudo isso impacta na nossa experiência enquanto corredores e atletas. Fazer só uma pequena pausa comercial, já a gente retoma esse tema, que é um tema importante. Eu queria falar sobre o nosso parceiro, que é a Gouveia Engenharia, uma empresa que está com mais de 30 anos de atuação no mercado, tem mais de 1.000 obras executadas com êxito em vários lugares do Brasil. A Gouveia atua em projetos eólicos e solares, construindo e montando subestações de energia elétrica, redes de média tensão, linhas de transmissão, realiza montagens, manutenção e comissionamento de usinas fotovoltaicas. É a Gouveia Engenharia, por exemplo, que está há mais de 20 anos responsável pela rede e pela iluminação do Carnatal. Você pode ter um projeto de energia solar na sua casa. A energia solar é muito rentável, sim, na sua casa ou na sua empresa. Basta entrar em contato com a Gouveia Engenharia pelo 3231-6059, 3231-6059. A Gouveia Engenharia tem um diferencial que é o pós-venda. Ela cuida da sua venda, ela te entrega o produto, mas não encerra o relacionamento com você após a venda. Te dá todo o suporte necessário depois da venda. Gouveia Engenharia 3231-6059. Geice, voltando a falar sobre lidar com frustrações. Como é que você falou sobre um olhar de compaixão para si mesmo, se olhar com mais carinho, não se cobrar tanto. Isso vale para tudo na vida, claro. Uhum. Mas o nosso viés aqui é esporte. Isso pode fazer uma diferença gigante entre alguém que vai ter uma longevidade no esporte ou alguém que vai ficar só aquele ímpeto inicial e depois parar. Ou vai ficar de esporte em esporte, de modinha em modinha. Uhum. Faz uma diferença gigante e isso também nos define nas outras áreas. Completamente. Isso tem influência também nas outras áreas, no trabalho, nas suas relações humanas, etc. Completamente. Eu acho que a gente vive hoje... Tem uma questão importante que é, né, a forma como a gente vive hoje, que é em uma sociedade informacional, com muitas informações, com muita comparação, especialmente devido às redes sociais. E com o advento das redes sociais, tem muita coisa boa veio com isso. Então, a gente começa a conhecer muitas histórias inspiradoras, a gente começa a aprender muita coisa. Mas também tem o outro lado, que é um lado de a gente acabar comparando o nosso bastidor com o palco do outro, que o outro está mostrando. E achando que tem algo errado com a gente. Então, a gente começa a se julgar fracassado, começa a se julgar inferior, começa a se tratar de forma bastante hostil, muitas vezes, porque não consegue alcançar aquilo que um outro está mostrando.
Então, é muito injusto, enquanto seres humanos, a gente entrar nesse processo. E a compaixão e o olhar pra gente, né? Do que é possível pra gente, isso é algo que a gente trabalha tanto no treinamento da mente baseado em mindfulness, quanto em psicoterapia, e quanto em conversas mesmo. Muitas vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça, achando que nós somos as piores pessoas, os piores atletas e que não conseguiu. E, às vezes, conversando com um amigo, a gente vê que não é assim, né? Eu vejo o quanto que a gente se esforçou e fez para tá ali. Então, reconhecer como que a gente está, né? E o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo agora? Então, presença nesse processo. Fácil? Não é. Não é. Mas é um trabalho de uma vida inteira. É um trabalho que a gente... se a gente se tiver disponível, disposto a fazer, é muito recompensador. Porque aí a gente começa a compreender que algumas vozezinhas que aparecem na nossa cabeça em termos de trazendo julgamentos, diante das coisas que a gente não consegue realizar como a gente gostaria, a gente começa a compreender que aquilo não necessariamente está me dizendo de uma verdade sobre mim. Isso está me dizendo algumas coisas que tem razões para estarem ali. Muito provavelmente a gente ouviu muita crítica, ou a gente vive em um ambiente em que a gente tem muita crítica das pessoas ao redor, e isso influencia, né? Porque o ambiente influencia demais como a nossa mente funciona. Então, ter consciência disso e se dar um pouco mais de espaço, se dar um pouco mais de tempo, assim, para poder, né, viver também a frustração é extremamente importante. E sabendo que sempre é possível melhorar, né? Sempre é possível tentar novamente. E eu acredito, eu tive uma experiência em 2019 em que eu tenho sacroileite, né? E aí eu já corro desde 2012, mas não corria de forma estratégica, com método, de planilha, nem nada. Eu saía para correr, me lesionei. E aí, essa sacroileite que aconteceu é que eu fiquei 45 dias com muita dor. Mas muita dor, assim. Pra rolar na cama, alguém tinha que me empurrar. E correr era impossível, imagina. Você, como atleta, sabe que você, quando precisa parar de fazer aquilo que te faz muito bem, que te ajuda a soltar aí toda a tensão e a carga do dia a dia, que melhora a ansiedade, que melhora a concentração, é muito difícil. E aí vem todos aqueles pensamentos de que eu não vou conseguir voltar, de que como é que eu vou viver daqui pra frente. No meu caso, né, andar era difícil. E viver e passar por isso foi extremamente importante para eu também compreender, né, como é que a minha mente estava funcionando e como é que as minhas práticas, os meus recursos, as minhas estratégias poderiam me ajudar na minha jornada de conseguir retornar à corrida. E hoje eu corro, né, não sinto dor nenhuma, tá lá. Se fizer ali um exame de imagem, tá lá a sacroileite, bonitinha, dando oi, mas não tenho mais crises. E na crise, aceitar parar foi um processo, né, e lidar com a dor de modo que eu não agravasse a percepção de dor foi um outro aprendizado. E é possível. Inclusive, até durante a corrida, mesmo sem lesão, às vezes durante a corrida a gente sente dor, a gente sente desconforto. E é um grande momento de treinamento, é se observar diante desse desconforto na corrida. E aí é ouro demais. E é treino, né? E é presença, a gente se dá conta de como é que eu faço isso. Você acabou entrando no outro ponto que eu tenho separado, que era essa questão da influência da rede social na vida da gente. E todos nós hoje vivemos sob algum tipo de influência de redes sociais. Mesmo que não tem rede social, que são pouquíssimas pessoas que hoje não tem, mas mesmo quem não tem acaba de alguma forma indiretamente sendo influenciado. E você falou sobre esse ponto de informação boa, informação ruim. Eu vi um estudo recente, eu até já falei sobre isso no Instagram, mas eu vi, isso é interessante. Eu vi um estudo recente, isso diz muito também sobre a nossa sociedade. 10 a 15% da nossa audiência, 10 a 15% dos nossos seguidores, eles não gostam da gente. Eles estão ali, eles nos seguem, nos acompanham, não gostam da gente, mas estão ali para nos observar, e seja para pegar recortes de nossas falas, recortes do que a gente escreveu, para criticar, para subjugar em subgrupos de WhatsApp, mas isso diz muito sobre eles. Isso fala muito sobre quem eles são, sobre os recalques deles, as invejas deles, as dores deles, a história deles, o que eles passaram, a gente não sabe. Mas são 10% da nossa audiência. Nós temos 90%.
E aí nós vamos nos deixar influenciar pelos 10% ou pelos 90% que gostam do que a gente faz, que veem sentido no que a gente faz, que consideram a nossa informação boa. É algo a se pensar sobre se deixar influenciar no esporte. A gente vive falando sobre esporte, sobre mente, sobre consciência, sobre trabalho. Eu vou me deixar influenciar pelos que estão ali e não me conhecem, mas estão ali só para me criticar, ou pelas pessoas que gostam do que eu faço. Tem muita gente que se deixa influenciar e se perde pelo caminho por esses 10%. Total. É aquilo da atenção, né? Aonde eu tô colocando a minha atenção. E também observar o que me incomoda tanto, né? Diante dessa crítica. É um outro convite. Mas uma coisa que eu percebo muito nas redes sociais é o poder que tem de transformar vidas através da informação, através de como a gente é. E eu, enquanto corredora, na minha primeira meia maratona, eu estava postando todos os treinos dos longões, eu estava postando uma análise da minha mente e do meu corpo, lá nos stories. Estava lá postando como é que está sendo o meu processo. Não na tentativa de dizer o que é certo e o que é errado, era a minha experiência. Sim, a sua vivência ali. E isso refletiu muito, e na vivência de muitas pessoas. Então, eu falava sobre muitas vezes que a minha mente estava dizendo, não vai, tá chovendo, 5 da manhã, pelo amor, eu odeio acordar cedo. Gente, eu odeio acordar cedo. Às vezes eu chego no treino assim, com a cara emburrada, e meu treinador, Adriano, fala, eita, como ela tá feliz hoje. Pelo menos eu vim. Mas, que é uma coisa que eu preciso, enfim, a gente pode entrar nesse tópico em um outro momento de o que me faz acordar cedo para ir correr, mas relatar esse processo fez com que muitas pessoas se identificassem com aquilo e começassem a correr ou melhorassem a corrida. Porque eu estava mostrando também como que eu estava lidando com os meus pensamentos que diziam que eu não ia conseguir, como eu estava lidando com a preguiça, como eu estava lidando com a falta de energia, como é que eu estava lidando com o desconforto, com cãibra, com dor, com as coisas que acontecem na corrida de longa distância. E foi muito bonito, e as pessoas reportavam isso de volta. Diziam, nossa, como é importante saber que você também passa por isso. Como é importante ver que eu não estou sozinha nisso. E, nossa, você me inspirou. Eu e meu marido começamos a correr. Agora mesmo, né, a partir da minha vivência, meu pai começou a correr. E a gente vai correr a primeira prova dele, agora, de 10 quilômetros. E aí eu vou lá acompanhar. E também, assim, como que pode, né, a partir da nossa própria vivência e do compartilhar dos nossos conteúdos nas redes sociais, fazer bem. E aí é onde eu me seguro, assim, né, para continuar também produzindo conteúdo de forma que seja coerente com o que eu acredito. O que é que ele faz acordar às 5 da manhã para correr? É a impossibilidade de correr à tarde, não. Acho que tem várias questões aí. Uma é, na sacroileite, quando eu tive a crise, um abençoado médico chegou para mim e disse assim, você agora vai ter que parar de fazer qualquer atividade física de impacto, só vai poder fazer hidroginástica. Eu ouvi isso com 31 anos. Uma pessoa que sempre fez atividade física, sempre fez esporte. Eu não aceitei, eu disse, não aceito não, peraí. Eu sou fisioterapeuta, minha primeira formação é fisioterapia. E aí eu entendi que talvez ele estava sendo conservador demais. E aí eu guardei aquilo. E aí a atividade física, para mim, ela é um recurso muito, muito, muito importante para a redução de ansiedade, para a melhoria da concentração. As pessoas olham para mim e acham que eu sou extremamente calma. Mas, gente, é muita meditação e atividade física para não tocar fogo no mundo. Então, o que me faz acordar às 5 da manhã, além de um senso de superação, né? Porque eu tive um medo e muito, né? Vivi um medo muito grande de não voltar a fazer atividade física. E o que eu sinto quando eu faço atividade física, que é, poxa, quando a gente termina uma corrida, eu não sei se você já sentiu a brisa do corredor. Você já sentiu a brisa do corredor? Já. Quando a gente termina, gente, é incrível, porque, claro, tem uma explicação por trás disso. Muitas pessoas falam de endorfina. E endorfina ajuda a ter uma sensação de bem-estar, diminui dor, enfim, é importante. Mas a endorfina não ultrapassa a barreira para chegar no cérebro.
Então, o que está sendo liberado ali é endocannabinoide. Endocannabinoide que faz com que a gente entre num estado de relaxamento incrível. E é massa, assim. Então, me sentir que sou capaz, perceber o quanto que a minha mente e o meu corpo pode ser treinável a partir de uma atividade física que eu gosto de fazer. Então, tem o afeto aí, né? Então, para sustentar qualquer hábito, inclusive o hábito de correr, você precisa gostar de correr. Não adianta dizer assim, Breno, você precisa fazer... você precisa correr. Se você não gosta disso, você pode até tentar. Pode aprender a gostar, pode descobrir que gosta, sim. Mas, se não tiver esse afeto, vai ser muito difícil continuar. Então, não consigo correr à tarde porque tenho trabalho. Então, a minha rotina não dá para fazer isso. O grupo corre de manhã. E, para mim, grupo é muito importante. E a gente sabe que, dentro de uma construção de hábito, em termos sociais, isso influencia muito na manutenção de uma determinada atividade. Quando você se compromete com alguém, um amigo, um grupo de corrida. Então, a galera corre 5 da manhã, tá lá eu. O que ajuda muito, porque se fosse sozinha ia ser complicado acordar às 5 da manhã. Então, como eu me sinto depois disso... e os benefícios todos da atividade física, é isso que me faz. Então... A gente está quase já encerrando, eu queria fazer uma última pergunta a você. Você como neurocientista e atua com mindfulness, o esporte, você como corredora, o que é que te ajuda mais? É o esporte que te ajuda como profissional, nesta área especificamente, ou é você ser uma profissional desta área que te ajuda como corredora? Ou elas se completam, enfim. Como é que você tem essa percepção de uma com a outra, da relação de uma com a outra, uma área com a outra? Eu acho que elas se complementam. Acredito que a neurociências e o mindfulness me trazem um olhar um pouco diferente para o que acontece na corrida. Não que seja necessário, né, eu saber do que está acontecendo no meu cérebro, no meu corpo, nada disso. Mas... de certo modo, eu compreendo melhor e eu consigo lidar melhor com os desconfortos que acontecem durante um processo de treinamento, porque eu sei que aquilo também vai passar. E eu entendo por que aquilo está acontecendo. Então, as duas coisas acabam se complementando. O mindfulness, especificamente, foi incrível o processo da minha primeira meia maratona, o quanto que eu percebi que o meu treinamento... da mente, né, nesse treinamento em que a gente... é um treinamento da atenção e também de regulação de emoções. Como que isso ajudou no processo de treinar para uma meia maratona sem me lesionar e sem me colocar em extremos. E também compreender o que era possível para mim a cada momento. E aí eu estava lendo essa semana os artigos e aí estava falando sobre o que os atletas de alta performance na corrida, o que eles usam para poder lidar com o desconforto e para poder, né, ultrapassar aí alguns limites. E aí eles têm algumas estratégias de lidar com essas dificuldades. Uma delas é a respiração, outra delas é o que você falou, de diminuir, de fragmentar de certo modo, assim, em pequenas metas. Então, eu vou correr aqui, vou pensar que eu vou correr 5 quilômetros, não vou correr 42, mas aí você vai renovando isso de 5 em 5. Eles fizeram um estudo super interessante com corredores de maratona, e eles estavam com um microfone e eles estavam reportando o que estavam pensando enquanto corriam, porque é muito difícil você captar o fenômeno que acontece quando você corre depois que você correu, que é o que geralmente fazem nas pesquisas, Sim. aplicar um questionário. E é interessante observar o que acontece. O que aconteceu na sua cabeça quando você estava correndo a maratona, Breno? Nossa, eu até gravei um estudo depois, assim, eu rezei muito durante a prova. Porque eu estava muito conectado com a minha mãe, né? Perdi a mãe esse ano. Então, essa prova para mim foi muito simbólica nesse aspecto. Eu ficava o tempo todo rezando e conversando com ela. E eu tenho um problema, nas outras provas longas que eu fiz, um problema crônico de cãibra após os 20 quilômetros. Começam a me dar. Essa só tive cãibra lá no 37. Faltavam 5 quilômetros. Então, eu acabei... Mas eu teve uma diferença em relação às outras. Nessa eu fui totalmente despreocupado. Eu não fui tenso por resultados. Eu disse, bicho, eu me preparei, dei o meu melhor na preparação, então eu vou curtir a prova. E foi a prova que eu fui observando o percurso. Claro, eu estava concentrado na mas eu observava o percurso, eu vi, a gente passava por pontos turísticos, eu olhava. Eu estava curtindo a prova.
Eu não sei se fez, eu acredito que fez, mas fez diferença na minha prova. Total, você estava presente na prova, você estava vivendo o processo. E é exatamente isso que é mindfulness, que é você aprender a viver o processo enquanto o processo está acontecendo, não pular etapas, não ficar pensando lá na frente e deixando de viver o que está acontecendo aqui agora. Isso que você fala sobre, eu não estava preocupado, eu confiei no meu treino. E, gente, o que adianta eu chegar um dia antes da minha prova e me preocupar com a prova? Resolve? Não resolve. Se eu me preocupar um dia antes e ficar pensando naquilo. Não. A gente tem que ter consciência do processo que foi feito. Dizer, nossa, eu fiz o que foi possível, agora vamos lá. E engraçado, que minha filha vai fazer o Enem, né? Eu fico traçando paralelos com ela, assim. Eu disse, Isabela, não se preocupa com se vai passar ou não. O seu processo foi bom, eu vi, acompanhei você deu o seu melhor na preparação. Passar ou não vai ser consequência, assim. Você pode não passar dessa vez, mas vai passar em outra. Então, assim, o que você tem que fazer, você fez. Onde você tem que focar, você focou. Na sua preparação, nos seus estudos. Eu ficava dizendo, eu fui para uma maratona agora e foi a primeira vez que eu me foquei mais na preparação. Na prova eu fui curtir. E foi a melhor que eu fiz. Total. Nas outras eu já começava, eu já largava. Meu Deus, eu vou ter cãibra. Meu Deus, em que quilômetro a cãibra vai chegar? E aí seu corpo já se tensiona inteiro. A cãibra já chegava. Já chegava. Ela já entendia que eu estava ali, que tinha que estar presente. Já, completamente. Ou seja, a mente... Por isso que eu trouxe Geis para cá. Então, a mente faz diferença. Assim como na vida, no esporte também. Nós temos... O esporte não é só vitória. Nós temos derrotas no esporte. Como na vida. E derrotas e vitórias trazem aprendizado. E se a gente olha para o processo como um grande aprendizado, a gente sempre sai ganhando. Que a gente aprendeu alguma coisa. Mesmo que a gente não tenha tido aquele resultado que a gente gostaria de ter. Mas a gente certamente, nós não somos as mesmas pessoas. Né? Que quando a gente começa um ciclo, um treino para uma meia maratona, para uma maratona, quando a gente termina, nossa, quanta coisa mudou. Quanto que a gente aprendeu sobre a gente, quanto que a gente aprendeu sobre o nosso corpo, quanto que a gente aprendeu sobre a nossa mente. Já é um super ganho, né? O que você falou é interessante. Quando no dia seguinte à maratona eu escrevi um post sobre olhar para trás. Eu disse, eu olho para trás agora para tirar as lições desse ciclo. E são outros aprendizados. Até antes ciclos anteriores, eu olhava para o problema assim, eu ficava às vezes me escorando como uma justificativa para não fazer ou para uma justificativa para falhar. E dessa vez eu apenas resolvi mudar o olhar, o meu direcionamento. Eu não vou ficar olhando para o problema, eu vou ficar olhando para uma solução aqui assim. E foi tudo tão melhor. Total. E a gente tem a tendência de olhar para o que fez errado para poder fazer diferente. Que é importante. Talvez eu possa mudar isso. Tá. E se a gente olhar também para o que a gente fez certo? E repetir. E repetir. Porque a tendência é que a gente sempre vai buscar o errado, o ruim. E aí a gente se cobra. E aí a gente se frustra. E aí a gente se culpa. Então veja que uma mudança de olhar, uma mudança de perspectiva pode fazer extrema diferença na nossa experiência enquanto corredores, enquanto seres humanos. É se dar um tempo mesmo dessa pressão toda e dizer, nossa, olha que massa que eu fiz. Nunca pensei que eu fosse correr uma maratona, eu nunca fiz maratona não, mas está aqui na minha cabeça, estou me preparando psicologicamente para isso. Mas eu vou fazer a 4ª meia maratona agora. E eu olho para trás e faço, nossa, como eu cresci enquanto pessoa quando eu fiz aquela escolha que foi treinar para uma meia maratona, com todos os motivos que me fizeram treinar para uma meia maratona. Difícil, teve dias que eu acordava assim, não queria sair da cama, mas recompensador demais. Agora, estou tentando melhorar um pouco o meu pace, mas de uma forma, o meu ritmo, né? Mas de uma forma, não estou competindo comigo. Muitas pessoas falam, você não olha para o outro, porque você tem que olhar para você, você compete com você. Nem comigo eu estou competindo. Pô, já achei massa que eu corri uma meia maratona em tanto tempo, já tá massa demais. Bora ver se eu consigo melhor, mas não é competição. Não é competição, é experiência. Maravilha. Geice, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu conversei hoje com Geice Araújo, que é neurocientista e é corredora, neurocientista, com atuação em Mindfulness.
Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigada. Espero que a galera goste, que faça sentido. E quem quiser me seguir nas redes sociais, Geice.Araújo. Estou lá compartilhando meus treinos. Geice com Y no final. Isso, GEISSY.Araújo. Compartilho os meus treinos, alguns insights sobre a vida, meditação, sobre psicologia, neurociências. É bem interessante o Insta dela. Eu sigo e tanto é que tá aqui porque foi um gatilho disparado por um post que eu vi lá no post dela, assim, sabe? Vale a pena falar sobre isso, botar luz sobre esse tema. É um tema interessante e está aqui, a comprovação. Espero que no futuro, quem sabe, a gente converse sobre outros assuntos relacionados. Possam aparecer mais temas que a gente possa trazer informação para a galera. Muito obrigado. Obrigada a você. Deixa eu só falar uma informaçãozinha que eu achei massa. À vontade. Na meia maratona do Rio, na verdade na maratona do Rio que aconteceu agora, né? Eu trouxe até uns dados aqui, que é para estimular mulheres na corrida, né? Na prova de 5 quilômetros, na meia do Rio de 2023, tiveram 1.414 homens e 2.322 mulheres. Nos 10 quilômetros, também tinha mais mulher. 2.726 mulheres e 1.874 homens. Nos 21K, 7.246 mulheres e 7.207 homens. Só na maratona, 42 quilômetros, os dados mostram, né? 5.154 homens, 2.157 mulheres. Mas olha como a gente está ficando mais presente nesse tipo de esporte, né? Na corrida de rua. Eu não sabia desse dado. E só nos 42 é que ainda é majoritariamente masculino, mas as mulheres aí estão chegando. E isso diz muito, diz um bocado de coisa. A gente podia conversar sobre isso em um outro podcast. Então, mulheres vão correr. Isso é questão de tempo para elas chegarem e ultrapassarem a gente, não tenho a menor dúvida. Bora correr. Bora correr. Obrigado, Geice. E obrigado a você que ouviu, você que assistiu. Até o próximo programa, até a próxima terça-feira. Oferecimento: Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia.